Fala aí, moçada! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Olha ele aí de volta, professor Laurens na área. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos lá? Bom, áreas de figuras planas ainda. Veja, vários polígonos já foram tratados com vocês em aulas anteriores. Triângulos, né? Os diversos triângulos, desde quilátero, qualquer, retângulo, né? Vimos também os quadriláteros notáveis, área de quadrado, por exemplo, área de um trapézio, losango, paralelogramo, retângulo, enfim, já temos, digamos que aqui, até essa aula aí, gente, diversas fórmulas e polígonos trabalhados. Legal. O que está faltando agora, gente? Olha, está faltando, por exemplo, citar a questão de círculos, tá? Círculos. Gente, cuidado com diferenças, tá? Quando você fala, por exemplo, em círculos, tá? Cuidado com essa diferença aqui, ó, de círculo, tá? Versus, por exemplo, circunferência. Tá? Isso é uma grande, né, gente? Existe uma grande diferença, isso é bem diferente, você falar de círculo e circunferência. Notem, quando você fala, por exemplo, em círculo, que é a nossa aula de hoje, é você, por exemplo, citar toda essa parte aqui, ó, que está em vermelho, tá? Toda essa parte aqui. E quando você fala, por exemplo, em circunferência, aí é diferente, sabe por quê? Porque circunferência é só esse contorno, tá, gente? É só esse contorno. Então tá errado. Há um grande equívoco de quando você fala assim, ó, determine a área da circunferência. Gente, circunferência não tem área, tá? Circunferência não tem superfície. Você pode falar delimitada, né, pela circunferência, beleza, mas a circunferência em si, gente, é essa linha que está pelo contorno. Diferente do círculo, que seria toda essa parte maciça, tá? Então, se você fazer uma comparação aqui, a questão então do círculo é toda a pizza, a circunferência é só a borda da pizza, tá? Então, você não pode, tá errado falar em área da circunferência. A área da circunferência tá errado. Então, é a área do quê? Do círculo. Por isso que o nosso tema de hoje fala sobre círculos e não circunferência, tá? Então, qual é a real fórmula de, por exemplo, área de um círculo, Laurens? Como que você faz para determinar a área de um círculo? Então aqui, ó, hoje eu não quero mais, no caso, citar essa questão de circunferência, tá? Falaremos então sobre a questão então do círculo, a área de um círculo. Veja, todo círculo ele vai ter, por exemplo, um raio, tá? Seja circunferência, círculo, esfera. Falou nesse elemento redondo, né? Ele vem diretamente ou indiretamente com uma informação, ok? Raio, né? Então, por exemplo, aqui você vai ter o raio do círculo. Então, como te falei, gente, falou em raio, falou em círculo, na verdade, tudo bem relacionado. Bom, então para encontrar a superfície vermelha, a chamada área do círculo, então a área do círculo vai ser igual, olha a fórmula, πr elevado ao quadrado, tá? Então, eis a fórmula do quê? Do círculo, tá? Πr quadrado. E novamente, quem apareceu aqui na fórmula, o π. O π, ele é super relacionado com quem? Figuras redondas, tá? Círculo, área, comprimento da circunferência, 2πr. Lembra, por exemplo, da esfera? Quero encontrar, por exemplo, a superfície da esfera, que era o 4πr quadrado. Né? Tem, por exemplo, a questão do volume de uma esfera, que é o 4/3 de πr elevado ao cubo. Então, quando você relaciona na fórmula o π, ele está muito relacionado com as medidas circulares, beleza? E lembre-se que esse π é aquele número chamado de número irracional. Né? O que é o número irracional? É aquele valor que não é exato. Esse π ele é aproximadamente 3,14. Então, ora, por exemplo, a questão pede para vocês, aproxime o π para 3, para 3,1, para 3,14. Essa vai ser a ideia, tá? Então vejamos aqui, essa é a fórmula de πr elevado ao quadrado, área de um círculo, onde esse r, não se esqueçam, que ó, esse r é sempre relacionado ao raio da circunferência, tá? Vale a pena reforçar que esse r é o raio da circunferência. Então tá aqui a figura aqui de um círculo, né? Indicando que é toda essa parte maciça, tá? Não se fala em circunferência. Quando você quer calcular a área, tá aqui, ó, é a área de um círculo. Legal, tudo bem? Lembraram disso do πr elevado ao quadrado? E, gente, e para encontrar, por exemplo, a área de um setor circular? Tá? Área de um setor circular. Então, se o Laurens fez algumas analogias à pizza,
né? A pizza que, por exemplo, o círculo é pizza e que a circunferência, por exemplo, é borda da pizza, o setor circular é a fatia da pizza, né? Então, quando você fala em setor circular, gente, é essa fatia de pizza, esse pedacinho que você começa cortando lá pelo centro, tá? Então, na questão do setor circular, o que é um setor circular? Gente, setor circular é um pedaço da circunferência, né? É um valor que você reparte, um setor, né? Uma parte. Então, na questão do setor circular, o que vale a pena reforçar para vocês é a proporção, tá? Então, no setor circular, que é o pedaço, que é a fatia lá do círculo, né? Setor circular, você vai ter o seguinte, olha, então você vai ter um círculo aqui, né? Uma pizza, digamos que é assim, e você tem, por exemplo, aqui, gente, um setor circular, aquela fatia de pizza, tá aqui, ó, fatia de pizza, setor circular. Então, caso você queira, pessoal, determinar esta área dessa fatia da pizza, desse chamado setor circular, gente, você vai fazer uma regra de 3, uma proporção de acordo com esse ângulo central, de acordo com o ângulo central. Então, quanto maior a sua fome, maior é a fatia da pizza. Maior é o setor circular e maior é o ângulo central. Então, você faz tudo de acordo com aquela abertura do ângulo central. Uma regra de 3, na verdade. Veja, qual é a relação da regra de 3? Você pode pensar no seguinte, ó. A fórmula de um círculo completo, gente, a área πr quadrado. Então você pode fazer o seguinte, ó, um πr elevado ao quadrado, que é a fórmula de um círculo, né, completaço. E essa área completa, ela está relacionada com 360 graus. Se o nosso papo agora é ângulo central, né, aquelas aberturas, então o πr elevado ao quadrado relacionado a uma volta completa, 360 graus. E, por exemplo, a área do setor circular, chama assim, ó, a área do setor circular, AS, tá? A área do setor. Ela vai estar relacionada com esse ângulo alfa, tá? Então você faz essa regra de 3, uma proporção, tá? Muitas vezes você consegue, por exemplo, concluir essa proporção, gente, de cabeça, né? Então se o ângulo central for, por exemplo, 180 graus, não é a metade de um círculo, então você encontra a área e divide por 2. Se esse ângulo central for 90 graus, que é a quarta parte de 360, divide por 4. Determina a área e divide por 4. Então são valores de regra de 3, ou seja, isso aqui é uma proporção. Em várias situações se faz as continhas de acordo então com a regra de 3 ou os cálculos proporcionais mentais, tá? Então aqui é a explicação aqui, gente, dessa proporção feita para vocês. Aqui tá o contrário, mas o que importa é essa ideia, né, da proporção. Uma outra ideia, pessoal, para você calcular áreas, né, é a questão da chamada coroa circular, né? O que é a coroa circular, gente? A coroa circular seria, por exemplo, essa parte aqui de fora, como se fosse uma rosquinha aqui, gente. Então, por exemplo, a área dessa rosquinha, que é chamada então de coroa circular, que de fato lembra o formato de uma coroa, se você observar, né? Então, uma coroa circular, ela é formada como? Tem um círculo maior e tem um círculo menor. Esses dois círculos são chamados de concêntricos, concêntricos, eles possuem o mesmo centro, concêntricos, o mesmo centro. Então, na questão da coroa circular, deixa eu colocar para vocês aqui a informação da coroa circular. Aqui, ó, coroa circular. A fórmula para você determinar então essa área da coroa circular. Eu vou desenhar então duas circunferências, uma grande e uma pequena e concêntricas, tá? Então, por exemplo, aqui tem um círculo pequenininho, né? Circunferência a parte de dentro, circunferência a parte do contorno e círculo a parte de dentro. E depois que você vai ter um outro círculo um pouquinho aqui maior, tá? Então eu fiz uma circunferência pequena, uma grande. Então quando você fala em área, você fala em círculo, né? Bom, então a coroa circular, a ideia vai ser o seguinte: eu quero encontrar essa área formada, né, pela coroa circular. Gente, é bem intuitiva essa fórmula, porque a ideia fica o seguinte, ó. Círculo pequeno, ele tem raio, por exemplo, Rzinho, tá? E o círculo grande aqui, ó, ele vai ter, por exemplo, um raio Rzão maior. Então você concorda que para determinar essa área da coroa circular, é você calcular uma diferença de quem? Diferença do círculo grande com o círculo pequeno. Então a diferença, você calcula essa área grande menos a área pequena, sobra quem?
a coroa circular, né? Então essa é a lógica. Então a área dessa coroa circular, você calcula então como se fosse a área da coroa é igual à área do círculo G de grande menos a área do círculo P de pequeno, né? Grande menos o pequeno. Então a área da coroa circular aqui, ó, então vou chamar então de área da coroa, que é o AC, né? Então aqui, ó, esse AC ele vai ser igual o círculo grande, πzão Rzão ao quadrado, menos πzinho Rzinho ao quadrado. A área do círculo grande menos a área do círculo pequenininho, né? Que você pode colocar o π em evidência aqui, ó, só para ficar uma fórmula bem completa. A área da coroa circular, coloca o π em evidência, quem sobra aqui R quadrado menos o Rzinho ao quadrado, tá? Então essa é a fórmula então da área da coroa circular. Não precisa, pessoal, se você for imaginar, de decorar a fórmula, né? Nem da coroa circular, nem do setor circular, você encontra de acordo com essas lógicas matemáticas sugeridas pelo professor Laurence. Gente, então para terminar, né, para terminar essa aula, olha só, nós temos então uma figura, né? E agora cada questão que passa começam mais misturas, né? De, por exemplo, exercícios e de polígonos. Então notem, por exemplo, que nessa figura nós temos quadrados, que você já viu em aulas anteriores, para determinar a questão da área, e agora aparecem os círculos também, beleza? Então vejamos aqui, ó. Eu quero encontrar o que, gente? Eu quero encontrar qual vai ser essa área achurada. Eu chamo de achurada pintada, né? Então para você determinar essa área achurada ou pintada, qual vai ser a ideia? Nós podemos encontrar então a área desse quadrado grande, área do quadrado grande, menos área dos dois círculos. Faz sentido? Tá? Então, determinação da área de um quadrado grande menos a área dos dois círculos. Essa diferença, você vai encontrar então essa parte achurada, que é o que vai sobrar, né? Então, por exemplo, na questão do quadrado aqui, ó, no quadrado. Bom, quadrado, eu vou até desenhar para vocês o quadrado aqui, gente, tá? Esse quadrado, ele vai ter lados equivalente a quanto? Essa medida, veja que a circunferência está tangente, né? Está tangenciando o quadradinho. Então essa medida vale 2 aqui, mais 2 aqui 4, mais 2 aqui 6, mais 1 aqui 8. Então fica 8 que é o lado, né? É um 8 por 8. Então, de acordo com essas ideias de tangenciamento aqui, gente, né? Então estão tangenciando. Então você tem 8 por 8. 2, 4, 6, 8. Bom, então para você determinar essa área, super simples, né? Então a área do quadrado, ela vai ser equivalente a 8 elevado ao quadrado, que é 64 centímetros elevado ao quadrado. Perfeito. Agora na questão do círculo, veja, na questão do círculo, o que você faz então? Vou desenhar um círculo para vocês, é um círculo de raio equivalente ao valor de 2, né, de 2 centímetros. Então, para determinação dessa área da superfície ocupada pelo círculo, essa parte aqui pintadinha em vermelho, que não vai interessar para nós, mas vai para você retirar, fazer o processo contrário, né? Então, essa área do círculo, você vai ter o seguinte, aula de hoje, a área do círculo, que é o círculo aqui do quadrado, tá? É igual a πr elevado ao quadrado. Então, a área do círculo é equivalente a π, o raio você coloca o valor então de 2 elevado ao quadrado, né? Então, essa área do círculo vai ser igual a 4π unidades centímetros elevado ao quadrado. Agora, basta você fazer a subtração. Cuidado! Tirem, subtraia o que? 2 círculos, tá? Tirem 2 círculos. Então, essa chamada fórmula da área achurada aqui, ó, tá? Aqui, ó, área H de achurada, né? Área do quadradinho menos 2 vezes a área do círculo, tá? Área do quadrado menos 2 círculos. Nós temos então, por exemplo, ao quadrado 64 menos 2 vezes o do círculo é de 4π, né? 4π. Então a resposta vai ficar assim, ó, 64 menos o 8π centímetros elevado ao quadrado, tá? Então quando você tem a questão lá de áreas achuradas, geralmente tem essa técnica, tá? É você fazer a diferença de figuras, por exemplo, notáveis. Pega a figura maior, que nesse caso é um quadrado super notável, e subtraia do quê? De 2 círculos que são, por exemplo, esses menores. Com essa diferença,
você encontra, por exemplo, essa chamada área achurada. É dessa forma que você faz, então, esse tipo de cálculo, tá? Em diversas técnicas de matemática, quando a figura é meio estranha, que tal você fazer essa diferença, né? Figuras grandes menos figuras pequenas. Notáveis menos notáveis. Aparece uma figura meio estranha. Tá bom, gente? Então é isso. Então já revisamos e verificamos diversas situações de áreas. Beleza? Até o próximo encontro. Grande abraço, pessoal. Até lá.